Lição número 556. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البرامج ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص بالماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca de aspectos da fitra, aspectos da natureza inata do homem, aspectos de higiene, de purificação. O profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou esses aspectos. Portanto, na lição de hoje vamos falar acerca do aparo das unhas, do bigode. Vamos também falar acerca do tempo limite para se rapar os pelos púbicos. Vamos falar de aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou, aspectos da natureza inata do homem. O hadith que nós temos a mencionar foi relatado por Abu Huraira radiyallahu anhu, um dos narradores dos ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: 5 min al-fitra. 5 coisas fazem parte da fitra, esta natureza inata que mencionamos. O outro hadith de Aisha radiyallahu anha, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: 10 min al-fitra. 10 aspectos fazem parte do fitra. Aqui parece existir uma contradição. Não existe nenhuma contradição. No momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou um número os aspectos de uma forma bem resumida, e depois o profeta mencionou com mais detalhes. Portanto, um hadith não está contra ou não contradiz o outro hadith. O segundo hadith mencionou detalhadamente, e de forma minuciosa, as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam considerou ou que mencionou como aspectos que o homem deve prestar atenção. O hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que são as 5 coisas mencionadas, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-istihdadu. Al-istihdad significa cortar ou rapar, os pelos pubianos ou os pelos púbicos. Wal-khitan, a circuncisão. A circuncisão é para homens. Algumas pessoas falam de excisão feminina. Portanto, não temos uma prática ou ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam para isso que fosse feito, e por contrário nós encontramos o profeta sallallahu alaihi wasallam a desencorajar esta prática ou este ato. Portanto, é sunnah, faz parte da fitra, da natureza inata do homem, a pessoa fazer a circuncisão. Waqassu sharib, o profeta sallallahu alaihi wasallam também mencionou neste hadith o aparar dos bigodes. Nós temos que aparar os bigodes e não deixar os bigodes crescidos, compridos, longos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith que nós iremos mencionar à frente, chamou a atenção relacionado a este aspecto. O natful ibit, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona também a quarta coisa neste hadith, que é rapar ou cortar os pelos das axilas. O taqlimul adfar, e aparar as unhas. Nós não podemos ficar com unhas compridas. Os muçulmanos são desaconselhados a fazer isso. A pessoa não cortou a sua unha e por desleixo ou por qualquer outra coisa,
e depois chega o momento em que temos um limite para fazer isso, depois ele corta. Outro aspecto que nós vemos hoje, as pessoas já colocam unhas postiças, não é? Colocam unhas, não sei com que aquilo se fixa, e encontramos até muçulmanas a fazerem isso. Isso é haram, isso é proibido. Por quê? Porque a pessoa nem sequer vai poder fazer o wudu. Não vai fazer o wudu, o que quer dizer? Poderá até fazer o wudu, mas se tem algo colado sobre a unha e a água não irá tocar na unha, o wudu não será válido. Estou a falar da unha original, não o postiço que é colocado, mas sim a unha original, a verdadeira unha. A água deverá passar por cima quando formos a fazer o wudu. E se tiver esta unha postiça colada, e isso será o motivo da água não tocar na unha e, consequentemente, o wudu não será válido. Se o wudu não for válido, o salah não será válido. No hadith de Aisha radiallahu anha, ela menciona 10 aspectos. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona 10 aspectos que fazem parte da fitra. Quais são esses 10 aspectos que o hadith menciona? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: qassu sharib, aparar o bigode. Aparar o bigode. Nós não podemos deixar os nossos bigodes compridos, não é, para ser outros povos, não é, ou praticantes de outras religiões, não é, que deixam os seus bigodes compridos. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam condenou isso. Nós não podemos deixar os nossos bigodes compridos. O segundo aspecto é o al-lihya, deixar a barba crescer. Deixar a barba crescer. O siwak, usar o miswak, não é? Higiene bucal. O istinshaq, istinshaq é soprar as narinas, não é? Para limpar de melhor forma, quando fizer o wudu ou em qualquer outro momento, não é? Colocando água e soprar. O profeta sallallahu alaihi wasallam também menciona, não é? Depois de ter mencionado a questão de limpar, não é, o nariz com água, as narinas, qassul adfar, não é? Aparar as unhas. As unhas devem serem mantidas, não é, pequenas, não é? Nós temos que cortar e não deixar as unhas crescerem, não é, de uma forma que até já dá um mau aspecto. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isso. Wa ghaslul baramij. O profeta sallallahu alaihi wasallam, wa baslul barajim, ghaslul barajim. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: lavar os nós dos dedos, nessas partes onde os dedos se entrelaçam, não é? Essas partes devem ser bem lavadas, em particular quando nós fazemos o wudu. O natful ibit, o profeta sallallahu alaihi wasallam também mencionou para nós cortarmos os pelos, não é, nas nossas axilas. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou halqul ana, raspar os pelos púbicos, e o antiqasu bil ma, e fazer istinja através da água, usar a água a fazer o istinja. Quando nós vamos da forma como nós purificamos, limpamos-nos, lavamos, não é, a nossa parte privada quando nós preenchemos as nossas necessidades fisiológicas. Então nós temos que usar a água, porque a água é a única forma de purificar, de forma que não resta nenhuma dúvida da sua purificação. Quando nós não purificamos de forma mais adequada ou usamos outros instrumentos, não é, para podermos nos purificar, como papel higiênico, pedrinhas, como os ahadiths mencionam que a permissibilidade disso, sempre resta aquela dúvida: será que eu purifiquei perfeitamente? Cria um waswasa, e isso leva-nos a outros horizontes. Portanto, esses são os aspectos. O hadith menciona 9 coisas e o narrador do hadith disse: olha, eu esqueci a 10ª coisa. Provavelmente o que o profeta sallallahu alaihi wasallam tenha mencionado é madda, que é bochechar, não é? Pôr água na boca e bochechar. Isso faz parte também da fitra. O outro aspecto, vamos falar acerca do tempo, não é? Limite que nós temos para rapar os nossos pelos púbicos, assim como cortar as nossas unhas.
Anas bin Malik radiallahu anhu diz: أنه وقت لهم في كل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق الآنة. Profeta sallallahu alaihi wasallam deu tempo limite, tempo máximo, né? São 40 dias, 40 noites, quer dizer, 40 dias, neste intervalo de 40 dias, as pessoas devem, não é, como tempo limite, aparar as suas unhas, não é, aparar os seus bigodes, assim como as suas partes privadas, os pelos púbicos, as suas partes privadas, obviamente. E de acordo com o hadith de Anas radiallahu anhu, o profeta ele diz: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق الآنة ونتف الإبط لا يترك أكثر من 40 ليلة. Todas essas coisas não podem passar 40 dias. 40 dias é o limite. Depois disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, os ulamás até mencionam que a pessoa torna-se pecadora se passa este tempo de 40 dias. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man lam ya'khud min sharibihi falaysa minna. Aquele que não apara os seus bigodes, não é? Aquele que deixa os seus bigodes crescerem, ficarem compridos, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui: este indivíduo não faz parte de nós, este não faz parte da sua umma. Este é um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatiza, não é? E menciona de forma clara a importância de nós não assimilarmos a outros povos, em particular nesta parte onde o profeta sallallahu alaihi wasallam claramente diz: aquele que não apara os seus bigodes, que ele deixa simplesmente crescer, não faz parte de nós. Não é? Então, esta é uma exortação muito severa aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para terminar, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ahfu shawarib wa anfu luha. Nós temos que aparar os nossos bigodes e deixar a nossa barba crescer. De acordo com a hadith de Ibn Umar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a deixar a barba crescer e cortar os nossos bigodes ou aparar os nossos bigodes. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos esta realidade de comportarmos como muslim, em particular no que diz respeito a estes assuntos que nós, ou esses pontos que nós mencionamos como, não é, aspectos da natureza inata do homem, onde ele deverá observar esses aspectos mencionados nos ahadiths e não deixar os seus pelos púbicos crescerem, estarem grandes. Isso, para não falar do aspecto que cria, não é? Isso tem a ver com a higiene, a unha, o bigode, todos estes aspectos o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, seja também as axilas, tudo isso nós temos que tomar em consideração para nós podermos, obviamente, sermos mais higiênicos, e este era um dos propósitos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.